A realidade do homem no Brasil, e desse mesmo homem quando vai para o exterior. Entenda a covardia de muitos, ao dizerem que a dificuldade financeira de um homem tem a relação com sua suposta fraqueza de caráter, como muitos dizem em sua fútil e insensível demonstração de soberba e falta de empatia, desprezando a realidade e histórias individuais da maioria dos homens. Esse vídeo é sobre homens que vivem a verdadeira realidade de um trabalhador assalariado no Brasil, que se preparou muito e investiu em qualificações profissionais, acreditando que isso seria garantia de empregabilidade, e sobre a realidade desse tipo de homem, para sobreviver no longo período de adaptação, até o momento em que terá verdadeiramente propriedade experimental e condições mínimas, que o qualificam e o confere autoridade para falar para os outros, sobre uma sensível melhora em qualidade de vida. Para desse modo, conseguir o merecimento de ser levado a sério, pelas pessoas que gentilmente dedicam seu tempo, tão precioso na busca por conteúdos dignos de credibilidade e prestígio sobre essa temática, que considero estar sendo de maneira tão leviana e desonestamente explorada, por produtores de conteúdo que sequer sabem verdadeiramente o que é trabalhar. E isso, morando no Brasil ou no país que você escolheu para emigrar. E aqui estou falando de qualidade de vida, o que compreendo como no mínimo ter uma boa reserva financeira, recursos para buscar empreender ou investir de forma diversificada, e ter plano B, C ou D para a manutenção de um padrão de vida, que possa proporcionar o desenvolvimento pessoal de seus dependentes no caminho de cada um deles pela busca de sua independência financeira. Considerando todos os estágios de sua carreira, e se preparando para transições planejadas de carreira. Qualidade de vida para mim, hoje, além de viver se sentindo seguro no país que escolhi viver, é compreendido entre poder ter lazer em família, viajar e poder comer fora de vez em quando, fazer passeios e conhecer outras cidades, ter condições de se vestir bem e ter o mínimo para despesas de saúde, poder fazer uma academia, comer bem, e investir em suplementos e alimentos saudáveis, investir em cursos, ou aprendizado de outros idiomas, ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo, além de ter conforto básico dentro de casa. Com a preservação de condições da manutenção da continuidade do investimento em seu fundo de reserva, ou plano individual de aposentadoria. E é muito fácil falar que um homem com esposa e filhos, que ganha entre R$ 2.000 a R$ 3.500 de salário bruto, precisa economizar 30% de seu salário, e que não pode gastar mais de 30% de seu salário com moradia, coisas simplesmente impossíveis para a realidade financeira e poder de compra de nossos salários. Gostaria de saber que homem casado consegue viver com dignidade e investir em si mesmo, com o salário bruto de R$ 2.000 ou salário mínimo, com gastos dentro dessa realidade idealizada por quem nunca passou sequer um dia de sua vida, dentro da realidade da maioria de nós. Então considere-se bem-sucedido se você consegue viver com o mínimo, que nem atende ao básico necessário, sem estar endividado. Não tenho a pretensão de ensinar nenhuma fórmula mágica, mas vou compartilhar o básico que faço para conseguir o mínimo. De fato me privei de muitas coisas básicas, com o exercício extremamente difícil de guardar dinheiro, passando privações, como se eu não tivesse aquele dinheiro. E nem sempre consegui fazer com uma porcentagem fixa de meu salário, mas guardei no mínimo 10 e às vezes 20% do meu salário. E torcendo para não ficar doente ou desempregado, ou sem trabalho para fazer. Não sei quantos foram os finais de semana que não pude descansar, e que tive que fazer serviços autônomos, não para economizar, mas para pagar contas e suprir necessidades essenciais, as quais que com meu salário, era simplesmente impossível, por mais disciplinado que eu tenha me tornado, e por mais especializado que eu tenha me tornado, em me privar de coisas básicas, por não me restar escolha. Gastar tudo o que ganha, nem sempre tem relação com não saber administrar o salário e gerir despesas. Na maioria das vezes o dinheiro não é suficiente mesmo. Meu sacrifício por economizar foi um hábito forçado e com aportes financeiros gradativos. E a maior dificuldade para fazer isso é quando você não tem paz em casa, e quando quem está com você e seus filhos não te apoiam nesse propósito. E pensar em investir no mercado especulativo não é uma opção viável e acessível para uma pessoa na minha situação. Para quem nasceu no início da década de 70 e na realidade semelhante à minha, não havia outra opção além de fazer horas extras ou ter mais de um emprego, e fazer trabalhos nos finais de semana. Hoje em dia existem mais opções,
e recursos acessíveis que exigem menor desgaste físico, para complementar a renda. Mas ainda continua muito difícil, pelo menos para a maioria das pessoas de minha geração. E depois de suprir o básico, depois de algum tempo a depender da renda de seus trabalhos de final de semana, você poderá economizar todo esse dinheiro extra, mantendo o sacrifício de viver apenas com seu salário principal, que sempre foi muito pouco. E a depender também do apoio de sua família para isso. E não estou considerando a renda ou salário de esposa, estou falando apenas do salário do homem. Logo abordarei sobre a realidade cada vez mais difícil de um homem ser o único provedor de sua família, a considerar didática e hipoteticamente falando, um padrão básico minimamente digno, para um assalariado poder multiplicar exponencialmente seus ganhos e investimentos. Na realidade atual, se você tiver 3 filhos em idade escolar, que você precise de R$ 9.000, e que tenha aprendido a ser capaz de sobreviver com 3, e em um padrão muito inferior. Mesmo que isso não seja sua realidade, treine o desenvolvimento dessa mentalidade, e tenha a disposição de se adequar e se disciplinar para esse tipo de realidade hipotética, mas que não é impossível de ser atingida, apesar de muito difícil. E sobre investimentos, não vou indicar por enquanto, nenhum investimento que seja mais viável do que o Tesouro Direto. Antes de imigrar, você fez todo o investimento possível em sua qualificação e carreira, estudou o que podia sobre gestão e controle de despesas pessoais, sobre como economizar e gerenciar sua renda, fez economias de reserva e emergência, e tudo mais que muitos prometem ser o caminho para a prosperidade. Você se privou do básico, e inclusive, se alimentou mal para juntar dinheiro, não saía, parou de beber e começou a gastar só com o estritamente necessário e eliminou suas dívidas. Tudo certo e de acordo com os livros e vídeos aqui do YouTube sobre esse assunto. Mas aquela conversa mole sobre segurança financeira ainda está longe de acontecer ou se tornar uma realidade. No meu caso, tive que pagar o preço de experimentar o gosto amargo do divórcio e as duras consequências do fim de relacionamentos. E o preço mais caro foi o de algumas dores e perdas das quais nenhum dinheiro pode nos compensar. O que dói em um imigrante é a mistura da saudade e a incerteza do reencontro, o medo da perda de um ente querido enquanto se está fora sem ter a oportunidade de cuidar ou de se despedir de quem ficou para trás, é saber que muitos dos que você deixou para trás dirão que está tudo bem, só para não te preocupar. É a saudade do filho e a impossibilidade de estar presente nos eventos mais importantes da vida dele, e saber que seu filho, inclusive, pode estar sendo vítima de alienação parental. Saber que você pode estar se alimentando bem, enquanto que muitos de seus parentes não podem comer da comida que você come agora, e ao mesmo tempo, sentir saudades da comida de sua mãe ou esposa, ou da comida preparada pela pessoa que cuidava de você. Essa parte é a parte não dita e omitida, sobre fatos tão determinantes em seu desenvolvimento de carreira e financeiro. É a parte que se reflete tanto no sucesso ou fracasso de seus relacionamentos afetivos, quanto em seus resultados e conquistas de ordem material e realização profissional. E é a parte da qual a maioria dos produtores de conteúdo não tem vivência para falar, porque jamais tiveram que experimentar, pois sua realidade não passa perto de nada disso. E isso é sobre experimentar a amargura da solidão, e até ter que lutar contra a depressão, se for o caso. O que eu preferi encarar como uma preparação para saber de fato se beneficiar da solitude, com equilíbrio interior e paz, em todos os sentidos. E talvez, quem sabe, começar de novo, ou continuar vivendo sozinho, se considerar que isso é o melhor de agora em diante. Esse foi o maior aprendizado e desenvolvimento que obtive depois de imigrar. Aproveitar todas as oportunidades para o desenvolvimento pessoal, na paz da solitude. Aprender a estar de fato pronto para viver sozinho, se algum dia tiver que ser assim. E agora, vou deixar algumas palavras que certamente não se aplicam a todas as mulheres, mas espero que sirva de aprendizado para quem nos dá atenção nesse vídeo, sejam homens ou mulheres. Reclamar não é a melhor maneira de convencer um homem a te agradar, além de surtir o efeito contrário ao que você deseja. O homem precisa ser reconhecido e valorizado de maneira justa pela sua esposa, ter o apoio emocional da esposa, como sendo a melhor recompensa pelo esforço desse homem. Experimente fazer isso, e veja a diferença nos resultados. E precisa se sentir amado, desejado, correspondido e admirado, inclusive intimamente. O melhor conselho às mulheres,
é fazer pelo seu companheiro o que a maioria das mulheres conseguem fazer muito melhor do que a maioria dos homens, quando elas querem, que é proporcionar estabilidade emocional ao seu companheiro, ao invés de provocar nele a insegurança sobre sua lealdade e fidelidade, é ser honesta e fiel e parecer ser honesta e fiel, e sendo leal sob quaisquer circunstâncias, quando se tem um marido digno e honrado. E dar a estabilidade emocional, lutando contra o próprio egoísmo, de modo a evitar discussões sem razões óbvias e evidentes. E aqui, não estou falando sobre homens com transtornos de personalidade, conduta ou patologias mentais, estou falando de homens normais e comuns que valorizam suas famílias e pessoas a quem amam. Comumente os homens muitas das vezes, já trazem na bagagem um histórico de maus tratos sofridos pela mãe ou pai, além de irmãos. E por isso são explosivos e se arrependem por perder o controle, se sentindo mais ainda, culpados. Grande parte de nós foi educado da seguinte forma. Quantas vezes você, homem, já foi calado e ignorado por seus pais? Quantas vezes já foi obrigado a reprimir suas lágrimas e privado de colocar os sentimentos para fora, e também de buscar compreensão por esses sentimentos reprimidos? Quantas vezes foi humilhado, exposto e apanhou para, abro aspas, se tornar um homem de verdade? E sendo inclusive, injustamente responsabilizado ao que aconteceu aos seus irmãos, e até colegas de infância? Você recebeu o afeto de seus cuidadores? Ao que constatamos, a maioria não tem respostas muito positivas para essas perguntas. Então seu aprendizado sobre masculinidade não foi adequado e você estará sujeito a ser incriminado, porque você aprendeu a reatividade, bater, gritar, como formas de se impor para ser respeitado, e de sobreviver às adversidades do dia a dia, sofrendo as mesmas coisas em seu ambiente de trabalho, e com muito mais intensidade, fora de seu país, através da xenofobia. A explosão é sua reação para ser respeitado que na maioria das vezes vai falhar, e você será julgado por isso duramente. No mínimo você será interpretado como sendo uma pessoa autoritária, abusiva, negligente e até perigosa. Por outro lado, existe um discurso utilizado por mulheres manipuladoras, de que os homens precisam aprender a falar mais sobre seus sentimentos e expor suas fragilidades para suas companheiras. Porém, ninguém os tem advertido sobre o como e o quanto muitas mulheres querem conhecer suas fraquezas emocionais, para fazer uso de inúmeras estratégias de manipulação e chantagens posteriormente. Nós aqui do canal não recomendamos nada disso. Se quiserem buscar ajuda, procure por um profissional de psicologia sério e que de fato sejam honestos e tenham boas referências em ajudar aos homens a se livrar da manipulação feminina. Sua esposa não é sua psicóloga. A verdade é que homens que demonstram fragilidade e emotividade demais, são na maioria dos casos, vistos como fracos e logo deixam de ser respeitados e admirados por suas companheiras. Você não tem o direito de errar e ser fraco, muito menos, falhar com a disciplina. A sociedade nos priva desse direito, sem necessidade de decreto. Essa é a parte invisível do fardo da performance. A parte visível do fardo da performance está no campo material. E é por isso que os homens precisam cuidar de sua carreira e desenvolvimento profissional e financeiro. Qual será o caminho para ser emocionalmente estável e equilibrado, no contexto atual de tanta misandria? Se depender de nós e se você quiser, você pode aproveitar o que compartilhamos para ser um homem melhor, ou no mínimo, errar menos. Então entenda que a sociedade não perdoa ou tolera seus erros e fraquezas, muito menos, suas falhas com a disciplina. Lembre-se de tudo, e todas as vezes que os homens tentaram ajudar nas tarefas domésticas e foram criticados, pelo resultado de seu feito, ou por não estar de acordo com o resultado que a mulher gostaria. É o famoso combo, crítica e cobrança. Lembrem-se das vezes em que muitos desses homens foram humilhados em público, ridicularizados e desautorizados por suas esposas, na presença dos seus próprios filhos. Isso mesmo, muitas mulheres não conhecem a regra básica de não expor ou desautorizar ao marido, principalmente na presença dos filhos. Não sabem e não querem conversar em particular sobre os erros do esposo, afinal de contas xingar e culpar é muito mais fácil, e é o que elas aprenderam em sua família, antes de se casarem. Pois existe um mito de que a mulher sempre está certa, sempre tem razão. E talvez já tenham ouvido de algum sogro. Ai daquele que fizer minha filhinha ficar triste.
E são essas, as mulheres que não aceitam ser contrariadas ou assumir responsabilidades. É a má educação que implode os relacionamentos. Nenhum homem é responsável ou culpado dos maus tratos que receberam de seus pais, ou que recebem de suas esposas, mas ele acaba sendo responsabilizado, e os maus tratos se tornam banalizados e socialmente aceitos. Quando os homens se recusam a ter essa compreensão e acreditam que Deus, ou sua decisão de amar incondicionalmente, vai melhorar milagrosamente a sua situação de relacionamento, ao invés de saírem desse tipo de relação. Então, se você tolera maus tratos independente de ter ou não consciência, ou de sua boa intenção, você será responsabilizado, e sua palavra não terá crédito perante a justiça. Deixar as pessoas serem quem elas são, e aceitá-las como são, não é a mesma coisa de ter que continuar a viver com essa pessoa, se submetendo aos seus maus tratos. E a maioria que diz se sujeitar a isso, por causa de seus filhos, ou até de sua religião, acabam concluindo que não valeu a pena, e ainda tem os filhos que se voltam contra eles, em função da construção social de que a culpa é sempre dos homens, e que os homens são sempre os culpados inclusive pelos erros e más escolhas de suas companheiras. Afinal, existe o mito de que se o homem é agredido por uma mulher, é porque algo de errado ele fez. É a construção social da vilanização masculina. Aceitem as pessoas como são e deixem-as viver como quiserem, mas não se sintam obrigados a se anular em função de nada disso. Quando for insultado, demonstre indiferença ao invés de reatividade, fique em silêncio, e com postura de indiferença. Se não quiser dar uma resposta que evidencie a sua indiferença, deixe suas emoções serem um mistério para seu ofensor. Mas o verdadeiro, e melhor poder em eficácia que os homens têm, é o de sair da relação e nunca mais reatar. Do mais, são pequenas tentativas de melhorias e ajustes a cada dia. E se seu marido tem se esforçado por melhorar, reconheça e elogie seu esforço. Isso sim é eficaz, não as suas ácidas críticas. Desista da pirraça, se não quiser ficar repentinamente sem seu esposo. A invalidação emocional, dizendo que a dor do outro é mimimi, e as estratégias de manipulação não duram para sempre. Seu marido é cobrado por estar desempregado, e por perder a libido, enquanto a mulher não recebe nenhum tipo de cobrança, pois se um homem se queixa de faltar SX, dizem que é tortura psicológica. As pessoas cobram ao esposo por não fazê-las felizes, sendo que não estão dispostas a contribuir para a felicidade do companheiro. Contribuir para a felicidade do outro é possível, o impossível é ser o responsável pela felicidade de sua esposa. O homem ocupado tem pouco tempo, inclusive para falar com sua esposa a qualquer hora. A mulher que nega SX, por seu companheiro não ter feito o que ela queria, está se objetificando, e usando o SX como moeda de troca. Não mendigue por isso, apenas busque uma companheira que não faz o mesmo, pois nada justifica esse tratamento humilhante. E se você buscar isso fora da relação, todos os piores rótulos recairão sobre você, e você perderá sua razão. Peça antes o divórcio. Cuidado com a mulher que mancha a sua imagem e reputação para sua própria filha, pois você é a primeira referência masculina para sua filha e a primeira referência de homem que sua filha tem para comparação, antes de ela começar a namorar e pensar em se casar. Talvez seja melhor ficar sem sua esposa, a ter uma esposa que faz isso. E se ela te impedir de conviver com sua filha, depois que você for, se perdoe, busque a ajuda de um profissional de psicologia, porque qualquer decisão entre sair ou ficar terá suas consequências e não há como dizermos que qualquer dessas decisões seria a certa ou a errada. Não se envaideça com demonstrações de ciúmes doentios de sua companheira ou namorada, pois nisso não reside amor, e na maioria das vezes é a demonstração do que ela, ou ele, é capaz de fazer. Se tudo o que você faz é inútil ou insuficiente, e não bom o bastante aos olhos de sua esposa, se ela invalida seus interesses e retira sua autonomia, ela vai dizer que você é fraco e sem iniciativa. Seus desejos são descaracterizados e invalidados, e você gradualmente poderá perder a libido e o desejo por sua esposa. Se você for fraco, você cairá em tentação. Daí começa o fim do desejo, o desinteresse quando você, homem, tem uma esposa sempre armada para te atacar, te julgar mal, e te criticar o tempo todo. Nesse ponto, pode ser que não há mais nada que faça a relação valer a pena, e que não haja nada que você consiga fazer para mudar sua realidade. Tudo o que você fizer de bom ou não, acertando ou errando,
possivelmente, será usado contra você. Possivelmente, será acusado de estar agindo por interesse, será suspeito de ter feito algo errado, ou será julgado como culpado, por essa mesma mulher. Se você demonstrar preocupação, e ligar para saber se ela está bem, será acusado de sufocar. Se você não fizer isso, talvez se torne suspeito de traição. Aceitar um relacionamento assim é codependência emocional com uma dose cavalar de falta de amor próprio. Mulheres amam incondicionalmente a filhos e pets. Ainda não tive notícias de nenhuma mulher que ama incondicionalmente ao seu esposo. Para o homem, sempre haverá condições para receber o amor de sua esposa. Observe que a maioria das mulheres descreve sua paixão ou amor como sendo sobre o como um homem a faz se sentir amada, quando tem seus desejos e necessidades atendidas. Isso é sobre a capacidade do homem escolhido de provisão e proporcionar boas condições materiais. Protegida é sobre a capacidade do homem que ela escolheu para servi-la, resolver e fazer coisas, junto com a capacidade de prover recursos materiais. Segurança emocional é sobre a segurança que o homem que ela escolheu é capaz de dá-la, quanto a não ser por seu companheiro, rejeitada, substituída, traída ou abandonada. Inclusive muitas perdoam o adultério desde que não percebam seu marido envolvido afetivamente com outra mulher. E quando dizem admirar ao homem, isso é sobre a satisfação sexual feminina, nas descargas de ocitocina, e sobre o status que o homem que ela escolheu a confere, sobre o quanto aquele homem a destaca socialmente, e a fazer ser respeitada em sua família ou meio social. Inclusive é por isso que muitos relacionamentos terminam e muitos homens recebem o rótulo de acomodados. O progresso contínuo é mandatório para que o homem mantenha seu relacionamento saudável. E é por essas e outras que muitas mulheres dizem que mulheres só são capazes de amar a um homem, enquanto esses aspectos estiverem sendo bem, ou minimamente atendidos a depender do nível de exigência de cada mulher. O difícil é saber se você, homem, sempre atenderá aos requisitos, pois o que você sempre fez para ter sua companheira feliz e satisfeita, passa a ser normal, banal, e sem valor. Afinal, quem tenta agradar sempre, é o cara chamado de banana. E você pode ter, como na maioria dos casos, metas mais altas para atingir se quiser manter sua esposa minimamente satisfeita e interessada. Muitas das vezes a mudança que ela fez, sobre os próprios hábitos e costumes, sem você exigir e com a finalidade de te convencer que ela é a mulher certa para casar, possivelmente será cobrado de você no futuro, como se você a tivesse obrigado a fazer tal mudança. E daí você poderá perceber atitudes, as quais você jamais imaginou que ela teria. Qualquer mulher que não elevar sua moral, e que passa a ser a mandona e sabichona, vai te causar danos psicológicos irreparáveis, e você terá uma péssima carga emocional para levar para o próximo casamento, se assim decidir tentar um novo. E você possivelmente será cobrado no próximo, pela nova esposa, a ser como você era para a anterior, porém você talvez jamais consiga ser o mesmo homem de antes. Depois do término do primeiro casamento, o homem passa a idealizar e romantizar o relacionamento cada vez menos. Daí, quando seu casamento acabar, possivelmente você estará sozinho, sem família, sem amigos ou até longe de casa. E possivelmente com uma péssima reputação advinda dos discursos vitimistas e das campanhas difamatórias, por sua ex-companheira promovidos. E se não tomar cuidado você se entregará aos vícios, e por carência, você encontrará uma nova companheira, não muito diferente da anterior, pois elas sabem identificar homens vulneráveis, a depender do que você inocentemente revelar. Você não tem grupos de apoio, você não quer incomodar a ninguém, e raramente alguém se importa verdadeiramente, e possivelmente ainda haverá quem faça chacotas, se você tiver sido traído, ou todos te julgarão como fraco. Isso acontece com mais frequência na maioria dos relacionamentos, em que o homem ama mais a sua esposa, do que sua esposa o ama. Pelo que percebemos, esses que amam mais, são a maioria. Viver na mesma casa, não é proximidade, fique atento à falta de sinceridade, transparência, e com a indiferença com a qual você vem sendo tratado. Reclamar para que alguns ajustes sejam feitos é absolutamente normal, o que não é normal, é a insatisfação crônica. Muitas mulheres acham que os homens conseguem adivinhar os motivos das insatisfações femininas, e acreditam que os homens precisam aguentar tudo o que é relembrado e jogado na cara quando ele errou, e sobre coisas as quais eles acreditavam já ter sido superadas.
E ainda acreditam que homens não reagem ao mau humor e grosseria, exigindo ser levadas em consideração, porém se negando a considerar o que o companheiro expressa. Várias recorrem ao uso de muito sarcasmo, gritarias, desrespeito à individualidade ou privacidade, acusam aos homens dizendo: "Você sempre faz", ou "Você nunca faz", com a finalidade da invalidação do companheiro. Quando um homem é descartado, a mulher que o descartou não sente culpa ou remorso, seus sentimentos não têm importância, não haverá empatia, pois quando isso acontece, ela já não tem nenhum tipo de apego emocional pelo companheiro descartado, ou qualquer tipo de consideração pelo mesmo, salvo em raras exceções. E se o ex estiver superando, ou ter superado e encontrar alguém melhor que a que fez o descarte, essa ainda pode te causar vários problemas ao descartado, principalmente com muita raiva e ressentimentos. Porém, pode vir a querer o descartado de volta, se não conseguir um homem melhor, dizendo que mudou e querendo uma nova chance de fazer o homem descartado voltar para o cativeiro do qual saiu. Daí é quando o homem que foi descartado descobre que ele era na verdade o prêmio de consolação dessa mulher. E acreditamos que na maioria dos casamentos, raros casos contrários, que os homens são meros prêmios de consolação, graças à hipergamia, freada na maioria das vezes pelo avanço da idade das mulheres. Essa crença existe, por muitas mulheres suspirarem com as lembranças de algum ex. Ou pela expressão de cobiça por homens que elas sabem que não conseguem mais ter para companheiro, pois sabem que não conseguem mais atrair ou manter interessados, esses homens cobiçados, ou a outros de suas memórias afetivas. E se conformando em ter o esposo, prêmio de consolação, que é o melhor que conseguiram. Aos que buscam por uma companheira, é melhor ter uma mulher que busque a Deus quando tem um problema, a ter uma mulher que busque a outro homem, ou a outras mulheres para péssimos conselhos e validação, de tudo que ela fizer de errado quando tem um problema. Nos divórcios grisalhos, isso é muito comum, a mulher se ilude com algum homem diferente, se separa, depois percebe que não fez uma boa opção ou é rejeitada, e daí tenta voltar para o ex-marido que ela descartou e desfez. E ela vai dizer que a culpa do adultério dela foi responsabilidade do companheiro, ao invés de admitir a falta de caráter. Uma mulher séria e digna de confiança jamais terá um perfil em redes sociais dando a entender que está solteira. Já para as indignas de confiança, além de sequer postar fotos com seu companheiro, os amigos dela terão prioridade acima do companheiro. E não, o companheiro não precisa ter dado motivos para isso. Tudo ao contrário da esposa que quer fazer a relação dar certo. E se o homem for ansioso, os problemas nunca vão terminar, pois acontecerão mudanças repentinas de planos, ou lentidão demasiada, por descaso e desrespeito pelas prioridades do outro, deixando o companheiro submerso em um mar de incertezas, ou o pressionando excessivamente, fazendo com que a casa seja um ambiente barulhento e caótico, onde não há espaço para descanso e individualidade. Logo seu casamento está fadado ao fracasso. Já não há aconchego, SX de qualidade, companheirismo ou cuidado. Não há mais altos e baixos, apenas baixos. Logo, além de xenofobia no novo país, a esposa contribui dessa forma para a síndrome de burnout e depressão do imigrante. Ninguém se importa com um homem vítima de violência física ou psicológica. Cuidado com mulheres sempre cercadas por muitos amigos homens, pois podem ser que sejam do tipo que mente patologicamente, e que é trapaceira. Capazes de te substituir quando se chatear com você, ou quando não estiverem mais interessadas em você, usando qualquer um desses amigos para sua substituição. Amar é a escolha de servir, cuidado para não confundir isso com uma grande subjetividade de sentimentos, pois amar não é sobre o que sentimos, e sim, sobre o que decidimos fazer de bem, para a pessoa que decidimos amar todos os dias. Normalmente quem ama, não sabe explicar os motivos pelos quais ama, pois o homem prefere levar a mulher mais submissa do que aturar as experientes arrogantes que já se acham rainhas. Os homens gostam de mulheres independentes, mas não de mulheres autoritárias, que se acham mais poderosas por ter mais poder aquisitivo. Os homens precisam provar seu valor. A objetificação masculina sempre existiu e foi socialmente aceita. Pois os homens são objetificados quando selecionados pelas mulheres pela sua capacidade de provisão, força e beleza física. Essa segunda parte do vídeo
Foi elaborada depois de analisarmos aos vídeos deixados na descrição, que inclusive são de outro canal, e por percebemos que muitas das histórias que chegam até nós são muito semelhantes. E isso despertou nosso interesse sobre essa temática. Sabemos que são verdades duras, principalmente para homens que se casaram com narcisistas e borderlines. E ainda voltaremos a falar sobre essas temáticas no contexto dos convívios em ambientes de trabalho, e em qualquer outro contexto, sem perder de vista o foco no aprendizado e na utilidade da informação, para seu pleno desenvolvimento, sabendo que muitos nem têm com quem conversar sobre essas experiências, por não estarem nem mesmo cientes da extensão desses problemas. Agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários, curtam e inscrevam-se, para que esse conteúdo seja recomendado pela plataforma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.